muita alegria estar aqui o nosso André Marinho, que vai nos falar sobre o tema da sua escolha e vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Boa noite, companheiros. Vamos aos nossos estudos de hoje. Antes de entrarmos exatamente no nosso estudo, eu vou contar uma história conhecida da mitologia grega. Havia um homem que soube que aquele seria o dia da morte dele. E esse homem fugiu de onde estava, porque ele sabia que a morte viria buscá-lo. Na mitologia grega, a morte era representada por uma pessoa que ia individualmente buscar aquele que deveria morrer na data fixada, no prazo determinado. E esse homem fugiu, cortou sua barba, cortou seu cabelo, mudou de roupa, foi-se embora para outra cidade, uma cidade vizinha. E quando chegou na cidade vizinha, foi abrigar-se na casa de um amigo. Esse amigo estava dando uma grande festa, um grande banquete. E ele então ficou aliviado, porque ele estaria protegido da morte. A morte foi até a casa dele, bateu na porta e não o encontrou. Foi até o trabalho dele, bateu e também não o encontrou. E a morte, que tinha uma sabedoria muito maior do que a dele, sabia que não ia fazer muita diferença se iria buscá-lo naquela manhã ou mais adiante. A morte então pegou as coisas dela, a roupinha dela, a malinha que ela estava, e foi visitar a cidade vizinha. E quando foi visitar a cidade vizinha, ela viu uma festa e ela resolveu entrar na festa. E quando ele entrou na festa, o homem viu que a morte estava entrando no mesmo salão que ele estava. E a morte olhou para ele e disse assim: hoje eu estou um pouco triste, porque eu deveria ter buscado um homem na cidade vizinha, mas eu não encontrei esse homem. Então, como eu devo fazer o meu trabalho de qualquer maneira, eu acho que eu vou pegar você mesmo. E pegou o homem e o homem morreu. Essa história simples, a história da mitologia grega sobre a morte, quer falar que a morte é uma fatalidade absoluta na nossa vida. Na nossa vida, nós, enquanto estamos nesta terra e neste chão, nós não temos certeza de absolutamente nada. Nós temos crenças, nós temos perspectivas, nós temos uma série de teorias e elaborações, mas nós não temos certezas concretas de nada. Nós não temos certezas sobre Deus. Nós temos uma fé em Deus, mas nós não pegamos em Deus, não é? Nós não temos certeza sobre a imortalidade da alma. Nós temos fé e somos crentes na imortalidade da alma. Porque para nós há todo um sentido em acreditar-se na imortalidade da alma, como em acreditar em Deus. Mas ainda assim é uma questão de opção, de nós aceitarmos, de nós dizermos um sim a Deus e um sim à imortalidade da alma. Nós não temos certeza de nada. Nós estamos aqui, não é? Felizes, alegres, contentes, e não sabemos como vai ser o nosso próximo minuto.
Não sabemos o que vai ser de nós daqui a 10 minutos. E nós planejamos o futuro, o próximo dia, o próximo mês, o próximo ano, a próxima década, mas nada disso nós podemos tocar. Em nada disso nós podemos nos garantir. Há apenas uma coisa nesta vida que nós nos garantimos: é que nós vamos morrer. É que a morte existe e dela nós não podemos fugir. E não há como estar neste corpo, não há como estar neste mundo, não há como estar neste sistema que nós estamos e desconsiderar a existência da morte. Não só da nossa própria morte, como também da morte daqueles que nos cercam, daqueles com quem nós nos relacionamos. Porque ao longo de nossa vida, naturalmente vai acontecer uma série de mortes de pessoas mais íntimas e menos íntimas do nosso relacionamento. Então, a morte é um dos assuntos mais fundamentais da vida humana, porque é um assunto que, sejamos religiosos ou não, sejamos evoluídos ou não, sejamos amadurecidos ou não amadurecidos, sejamos alfabetizados ou não alfabetizados, podemos nascer no Oriente ou no Ocidente, homem ou mulher, seja lá o que for da nossa realidade, necessariamente nós vamos nos afrontar com a questão da morte. E por isso o ser humano, desde que começou uma estrutura mais racional e mais elaborada, ele começou a querer entender o porquê da morte e o que significa a morte. Então, um dos nossos temas de hoje, inicial, é sobre a morte. Depois vamos passar para um outro, que é também uma consequência da morte. É sobre a morte. A morte, que é esta realidade que a gente não considera muitas vezes. Porque muitas vezes a gente não pensa na nossa própria morte. A gente não pensa na morte como uma situação concreta. Olha, no sábado me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava deitado, assim se começa. Eu estava deitado, né? Aí comecei a relaxar, aquele sono depois do almoço. Mas de repente, eu me senti relaxando de uma maneira tão diferente da que eu relaxo, tão leve, tão solta. E eu senti que eu não estava escutando meu coração, porque eu tenho um incômodo comigo, porque meu coração bate, como de todos, né? Mas eu, quando fico escutando ele bater, às vezes me incomoda, sabe, esse barulho. Problema. Mas nesse dia eu não estava sentindo o barulho. E eu pensei assim, meu Deus, será que eu estou morrendo? Eu pensei, porque estava tão agradável a sensação de relaxamento, que eu pensei, será que eu estou morrendo? Eu me lembro bem que eu fiquei assim, ó. Não é possível. Fiquei um pouco apavorado. Aí abri os olhos, ele levantou, tapou o sol da tarde, né? Porque o Chico Xavier dizia, eu não tenho medo da morte, mas eu não tenho pressa. A gente foge da morte. E a doutrina espírita, ela tem como tema fundamental, entre tantos os temas, a questão da morte. Não só a questão de nós nos consolarmos com os entes queridos, mas de nós entendermos também o que significa a morte. Para também entendermos o que significa a morte, é importante nós sabermos e pensarmos e refletirmos no que significa esta vida humana que nós estamos. Ora, nós somos uma realidade única, mas ao mesmo tempo uma realidade ambígua. Por quê? Se um lado nosso nos aponta para o fim, se um lado nosso, que é o nosso lado material, e o nosso lado corporal,
nos aponta para o envelhecimento, nos aponta para o limite do nosso corpo físico, nos aponta também para uma necessidade material em todos os sentidos, de alimentação, de bebida, não é? De instintos de sobrevivência. Se um lado nós temos este ser humano que se curva para aparentemente o fim, não é? Nós temos também, por um outro lado, um outro ser humano, o ser humano que não se curva para baixo, para o fim, mas se curva para o alto. Nós somos como uma árvore enraizada. Nós estamos no hospital, agonizando, sem conseguir respirar, mas queremos nos agarrar ao pouco que nos resta. Como uma árvore presa no chão, ali, nos agarrando à vida. Ao mesmo tempo, nós somos como uma árvore que estende as suas folhas para o alto. Por quê? Porque nós queremos mais do que este corpo, mais do que esta respiração, mais do que a comida, mais do que o sexo, mais do que o que o corpo pode nos oferecer como prazeres e como vida. Nós queremos outras coisas, nós sonhamos, nós desejamos, não é? Nós pensamos, nós olhamos para o corpo e dizemos, olha, isto é um copo, mas podemos dizer, não, isto é mais do que um copo. Podemos fazer filosofia sobre o copo, podemos ter criatividade sobre esse copo, o que pode representar. Podemos, enfim, sair deste limite que é o nosso limite orgânico. E nós vivemos nesta luta entre a matéria e entre o espírito, um apontando para o fim e para o agarramento no instinto, e o outro apontando para o oposto, que é a libertação do ser. Então é difícil nós vivermos nessa vida. É difícil nós estarmos na pele que nós estamos. Porque vivemos de um lado e temos que dar conta desses dois lados. Eu fiz uma palestra um dia, então eu dizia assim, como é que eu dizia? Dizia assim, por que o céu, se o que importa é a terra? O que importa é a terra. O que importa é viver nesta terra, é trabalhar, é aprender com a profissão. O que importa é a gente se sustentar, o que importa é a gente procriar, o que importa é a gente construir, é atender às necessidades materiais e mundanas desta vida, é dar de comer a quem não tem o que comer. O que importa é isso, é nós construirmos esse mundo. Depois eu perguntei assim, mas por que a terra, se o que importa é o céu? Porque o que importa é o céu. Quer dizer, o que importa é o espírito, o que importa é a virtude, o que importa é a felicidade, o que importa é a liberdade, o que importa é a paz. Depois eu pensei, não. A conclusão qual é? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É difícil nós vivermos este equilíbrio neste mundo. Porque ora a gente pende para a terra, ora a gente pende muito para o céu. A menina falava ali no começo do preparo sobre isso, não é? Ora, a gente entra na religião e sai do mundo, e foge do mundo, e entra até muitas vezes numa alienação, numa fuga. Ora não. Ora a gente está neste mundo, quer viver os prazeres do mundo, quer viver o que o mundo pode nos oferecer, e foge de uma possibilidade maior de vida. E foge de uma reflexão maior de vida. Então, isto é a vida humana. Esta divisão entre o céu e a terra. Esta divisão entre o espírito e a matéria. Então, é difícil nós estarmos no lugar que nós estamos e termos o equilíbrio que nós precisamos ter para aprender a estar neste planeta que nós estamos. O que é a morte? A morte nada mais é, ou tudo é, na verdade, nada mais é, não é assim, porque é muita coisa. A morte é nós adentrarmos uma outra dimensão em que essas necessidades da matéria já não nos limitam tanto quanto nos limitavam enquanto estávamos na Terra. A morte é como nós adentrarmos num novo mundo. E neste novo mundo, se nós tivermos as vontades materiais da maneira que nós tínhamos na Terra,
é porque não estamos neste equilíbrio, mas adentramos outras necessidades espirituais. Então, a morte é como se fosse a vida de um feto. O feto vai se desenvolvendo. A vida é assim. Nós vamos absorvendo o que precisamos nesta vida. Absorvendo, absorvendo. Como o feto vai absorvendo no útero da mãe os seus alimentos, os seus ingredientes. Chega uma hora em que aquele lugar não comporta mais aquele feto. Não há mais alimento para aquele feto. Então ele precisa ser expelido daquele lugar em que ele está. Ele precisa adentrar, entrar em outro mundo diferente, para ele poder viver e conhecer outras coisas. Assim é a morte. Há uma hora em que esta vida aqui já não é capaz mais de nos oferecer alimento para a nossa demanda, para a nossa necessidade específica, que nós chamamos naquela encarnação em que nós estamos. Nesta hora, é a hora de nós sermos expulsos dessa terra. É a hora de nós entrarmos em outro mundo, em outra realidade, que nós chamamos de realidade espiritual, que nós chamamos de erraticidade, que nós chamamos de mundo espiritual. Então, a morte é quando este planeta aqui, por circunstâncias diversas, tanto materiais como também espirituais, nos diz: é preciso fazer uma ruptura, é preciso romper, e o espírito entrar numa nova fase. E depois desta fase, voltar para esta fase de cá. E assim vai o ciclo da reencarnação. Não é? O ciclo, como eles chamam no Oriente, do karma, do dharma, e vai embora as explicações diversas que eles também têm. Então, companheiros, a morte não é um fenômeno dramático da existência humana. O que faz com que a morte seja dramática para nós é este lado material, que não é o lado inferior nosso. A gente tem mania de achar que a matéria é inferior. Nós temos a tendência a achar que tudo que vem das experiências materiais são experiências inferiores. Isso é equivocado, porque a nossa realidade também é material. Não é? Então, é um equívoco de conceito achar isso. Que é importante nós usufruirmos e aproveitarmos os bens da matéria. Está até no Livro dos Espíritos, na questão 706, na questão 711, todos esses itens, os bens da matéria. Então, a morte é isso, não é? A morte é esse adentrar esta outra etapa. E nós olhamos para a morte dramaticamente porque nós nos apegamos a apenas um lado da nossa realidade, que é o lado material, que é o lado, não é, do instinto, que nos faz olhar para a morte como uma tragédia da nossa vida, e não como uma libertação, e não como uma nova oportunidade de nós nos vislumbrarmos outra vida e outro mundo. Ora, é difícil. Eu tenho uma avó que tem 90 anos de idade, minha avózinha. Então, uma coisa é a gente pensar intelectualmente, não é? Outra coisa é a gente pensar, a gente sentir emocionalmente. Por isso Emmanuel diz, André Luiz diz, parece que André Luiz não é Emmanuel, já não sei mais. A disciplina antecede a espontaneidade. Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade. Então minha avózinha tem 90 anos, hoje eu fui no hospital visitar. Muito bem. Então eu olhava para ela, não sei se é agora a hora que ela vai, que ela também não está nas últimas, ela tá, mas eu olhava para ela e pensava, meu Deus, já teve uma infância, não é? Fugiu de um país, foi refugiada de uma guerra, no caso dela. Depois veio para o Brasil, se casou, se apaixonou, como eu também me apaixono. Aí casou-se, aí teve problema no casamento, porque casar é assim, não? Teve problema no casamento, teve ciúmes, teve raiva, teve compaixão,
teve amor, teve filhos. Os filhos deram problema, depois não deram, depois deram alegria, depois deram irritação, e vai dando tudo, né? Não é? Teve filhos, teve uma filha com síndrome de Down, os filhos cresceram, tiveram filhos, eu sou um deles, não é? Os netos, depois o marido morreu, depois uma filha morreu, foi-se, acabou o tempo deles, e a pessoa continua aqui, aprendeu o que pôde aprender e o que também não aprendeu, porque há coisas que não se aprende, não é? Porque não é possível também se absorver tudo. E a gente fica com aquele egoísmo e com aquele apego. Deixa a pessoa ir embora, por que não ir embora quando for a hora de ir embora? Não é? Então, a gente tem que olhar para a vida ou se esforçar para olhar com naturalidade. Com a naturalidade de quem acredita na imortalidade da alma. Mas por que a morte é muito difícil para nós? Por que a morte talvez possa vir a ser a maior provação que a gente possa passar nessa vida? Porque a morte nos coloca diante de uma questão, que é a questão da fé e de como nós vivemos a nossa vida. A morte, e eu não estou dizendo agora da morte dos que nós amamos, eu estou dizendo da nossa morte, eu estou dizendo da hora em que nós tivermos que enfrentar a morte faz com que, naquele momento em que dá aquela sensação, que a gente vai saber qual é, que vai sentir qual é, né? A gente se veja diante de quê? Diante daquela realidade incerta, da realidade que a gente vai ter que dizer assim: eu não sei o que vai me acontecer no próximo minuto. Eu posso saber que, acreditar e saber que tem o mundo espiritual, que tem nosso lar, que tem isso e aquilo lá, que é assim, que funciona assado, mas eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que vai ser feito de mim. Eu não sei exatamente como vai ser a minha realidade nessa hora. Não está sob o meu controle, não está sob o meu domínio, não está sob o meu querer e nem sob a minha vontade. Escapa a minha possibilidade de controle. E é por isso que a hora da morte é uma hora tão temida e tão mal resolvida para nós. Porque nós queremos o quê? Nós queremos controlar. Nós queremos dominar. Nós queremos fazer com que a vida seja o que a gente acha que ela é. Nós não conseguimos admitir que há uma esfera na vida que nós não temos o menor controle. Esta esfera é a morte. É como se Deus dissesse para nós: olha, vocês vão viver a vida e vão fazer o que quiser da vida. Vão fugir da vida, vão negar a vida, vão mentir para a vida, vão fazer o que quiser. Vão fugir dos problemas. Mas há uma coisa que vocês não vão fugir. Há uma coisa que vocês não vão ter controle. E esta coisa é a morte. E é difícil, porque é a hora em que? É a hora em que a gente vai precisar desenvolver ou não, conforme escolha íntima, a nossa fé. É a hora em que a gente, diante dessa experiência, ou vai dizer um não para Deus, ou vai dizer um sim para Deus. Ou vamos dizer: não, eu não quero, eu não acredito, eu me nego a viver este momento. Ou a gente vai ter que dizer assim: meu Deus, eu não controlo este momento, eu não sei sobre este momento, eu não sei o que vai ser de mim, meu Deus, seja feita a tua vontade. Aí é a fé verdadeira e absoluta do ser humano. É a hora em que a gente se coloca como ser humano e não como Deus, que sabe tudo,
domina tudo e controla tudo. É a hora em que a gente assume de uma maneira simples a nossa fragilidade e a nossa realidade autêntica. A fé é o oposto do egoísmo. O egoísmo, o que é o egoísmo? O egoísmo é a pessoa centrada em si, no seu saber, no seu entender a vida e na sua capacidade de tudo dominar. A fé é o contrário. A fé é a experiência que nós temos em que nós nos entregamos diante daquilo que nós não conhecemos totalmente, que é Deus. Nem conhecemos um pouco. A fé é isso. A fé é o oposto ao egoísmo, porque é a hora em que não somos nós que controlamos, mas nós aceitamos algo que está acima de nós, acima do nosso ego. Este algo é Deus. Então, a hora da morte é essa experiência única, porque nesta hora nós vamos ver quanto nós trabalhamos o nosso egoísmo, o quanto nós trabalhamos a nossa fé, o quanto nós trabalhamos o nosso desapego, mas não é desapego às coisas, é desapego a si mesmo, é desapego ao seu próprio ego e ao seu próprio sistema de vida. Então, é uma hora difícil, é uma hora, nas religiões orientais, a palavra morte, algumas religiões orientais, a palavra morte significa crise. É uma hora de crise máxima. E passar por esta hora depende somente de quem? De nós mesmos. Pode-se orar, pode-se pedir, mas a hora é a hora da nossa ação, da nossa coragem de enfrentar não a Deus, não a morte, mas enfrentar aos seus próprios valores, a si mesmo. Então, a morte é esse ponto fundamental da nossa vida. E há outro ponto fundamental também. Há outro ponto que nós não escapamos nunca na nossa vida, que é a questão de Deus. São as duas questões, a morte e Deus. Não há como estar neste planeta e não se envolver de algum modo com a questão de Deus. Não há como estar nesta terra e em algum momento não se questionar sobre a existência de uma criação, mesmo que seja para nós negarmos essa existência, nem que seja para nós dizermos não existe Deus coisa nenhuma, mas nós precisamos refletir e pensar sobre este mundo que nós vivemos, e nós necessariamente pensamos sobre Deus e sobre a morte. Vou beber uma água. O calor vai grande, não é? Da nossa cidade. O inferno começa aqui. Não é possível que lá seja pior. Você acredita? Tudo bem. Então, companheiros, o assunto é meio pesado. Deus e a questão da morte. Mas a gente vive nessa vida, né? E a gente olha para a questão da morte e vê como também é natural o sofrimento. Também Jesus sofreu com a questão da morte. Nós não podemos nos esquecer de uma passagem muito clássica dos evangelhos, que é chamada ressurreição de Lázaro. Ora, é muito bonito, porque Jesus Cristo estava em outra cidade. Vieram avisá-lo que Lázaro, um dos seus amigos queridos,
tinha morrido. E Jesus Cristo volta para essa cidade. Volta para a cidade onde Lázaro estava, a cidade de Betânia. E é muito bonito, o Evangelho diz assim, que quando Jesus ia entrando na cidade, Jesus se emocionou e começou a chorar. Chorar a morte de seu amigo. Então, é interessante a gente ver um lado assim, tão humano de Jesus. Jesus chorar pela morte de uma pessoa que ele amava. E depois ocorre a ressurreição. Lázaro sai do túmulo, Jesus manda, e ele sai vivo, e há aquela surpresa para todos. A doutrina espírita tem uma explicação para isso. Só a gente lê o livro A Gênese, está lá. Como que a doutrina entende o fenômeno da ressurreição em determinados casos dos evangelhos? É muito interessante, que eu não vou falar, para a gente poder ler também, e refletir. Mas é bonito a gente ver esta humanidade de você se permitir chorar diante da morte de uma pessoa que você ama. Jesus era um ser que nós não temos dimensão, mas era um ser humano, era um ser encarnado. Encarnado, não estamos falando só corporalmente nesse sentido, mas era um ser que experimentou o que todo ser humano experimenta nesta vida. Também Jesus sofreu a morte, não é? No sentido de, não só a dele, não é? Mas também Jesus sofreu com a morte dos demais, também com a dele. A última frase de Jesus é uma frase de fé absoluta. Quando estava na crucificação, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego a minha alma, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Jesus esteve neste mundo e também enfrentou as dificuldades desse mundo. Você sabe que uma vez eu tive um sonho muito interessante. Eu tive um sonho que uma pessoa dizia assim para mim: André, na sala do lado está o menino Jesus. Eu dizia, na sala do lado? Eu falei, o que o menino Jesus está fazendo na sala do lado? Era o sonho espiritual. A moça dizia assim para mim: ele está aprendendo a ler e escrever. Eu disse assim: a ler e escrever? E ele sabe ler e escrever? Ele está aprendendo bem? Ela me disse: não, ele troca algumas letras. Eu acordei. Mas aquilo foi muito importante para mim. Porque eu fiquei pensando, veja que interessante. É verdade. Toda criança troca as letras quando aprende a ler e escrever. Não é? Também Jesus, quando aprendeu a ler e escrever, devia trocar as suas letras. Isso é simples, é banal, é pouco, mas é importante. Porque senão a gente faz de Jesus um ser afastado da nossa realidade. Também Maria, mãe de Jesus, tinha vizinhas fofoqueiras. Também Maria, mãe de Jesus, tinha que lavar roupa. Ainda mais naquela época, não é? A mulher, você sabe que naquela época, os homens iam andando na frente de mãos dadas. E as mulheres vinham atrás, carregando as sacolas. Isso está nos evangelhos. Então, também Maria, mãe de Jesus, tinha vizinhas fofoqueiras. Também eles tinham medo de não conseguirem o dinheiro para sustentar o mês, já que José, o pai de Jesus, era um profissional liberal. Também ela tinha medo com relação ao futuro do seu filho. Né? Também ela tinha medo com relação a com que companhias andava o seu filho. E isso tem uma passagem do Evangelho que diz isso. Já ele adulto, vai ela e os irmãos, filhos dela, diz assim, irmãos, não é? Supostamente como se Jesus tivesse outros filhos.
outros irmãos, desculpa, filhos, imagina, eu lembro que essa então, eles vão, Jesus está fazendo a cura numa casa, e eles reclamam. A mãe reclama, olha que coisa simples e que coisa concreta de uma mãe. Porque diz assim os evangelhos, porque achavam que Jesus estava louco. Mas claro que achavam. Um jovem que não se casou, um jovem que saiu de casa, de uma aldeia que vivia, um jovem que perambulava de cidade em cidade, dormia na praça pública, e que era cercada por todo tipo de gentalha na concepção deles, dos moralistas, não é? Junto deles estavam prostitutas, estavam ladrões, um jovem que desafiava as autoridades, dizendo: autoridades, as prostitutas e os ladrões vão chegar no reino dos céus primeiro do que vocês, não é? Um jovem, porque era um jovem, não é? E ela foi lá reclamar. E ele dá aquela resposta fantástica: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele não deixa ela reclamar, não é? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele rompe com o laço de família. Não porque ele não amava ela, mas ele não era apegado a ela. Ele não era aquele filho que ficava debaixo da asa da mãe e do pai, em obediência à mãe e ao pai. Não. Ele era a ovelha que saiu para viver a vida dele. E que resultou numa consequência difícil, que foi a sua morte, que foi a sua crucificação, que foi o questionamento do mundo a esta tamanha liberdade que ele queria e que ele pregava. Mas era uma pessoa concreta, era uma pessoa real, era uma pessoa que estava nas festas. Jesus não fugia do mundo, ele estava no mundo, ele participava dos banquetes. Os banquetes que os ladrões ofereciam. Ora, está no Evangelho, capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Mateus era um publicano. Os publicanos eram como se fossem assim, traidores do povo. Eram ladrões profissionais. E este publicano, que se converteu e se tornou apóstolo, olha lá quem eram os apóstolos. Apóstolo, ofereceu um banquete para Jesus. E Jesus foi a este banquete. Os religiosos, moralistas, disseram do lado de fora: como que Jesus vai comer num banquete dado por um publicano? E Jesus respondeu: misericórdia quero, não sacrifício. Então, Jesus era um ser humano concreto, era um ser humano real, que também chorou diante da morte de seu amigo. Não que aquilo fosse uma fraqueza da sua fé, não que naquele momento ele não tenha acreditado em Deus, mas é natural o seu sentimento, e o sentimento a gente não controla. O sentimento a gente direciona, mas a gente não controla. A gente não diz assim: não vou mais sentir dor, não vou mais ter ciúmes. E ciúmes é fogo. Em relação a isso, não vou mais ter ciúmes, não vou mais ter raiva. Você pode dizer isso quando quiser, vai continuar tendo tudo isso, não é? Porque você não controla o seu sentimento. Ele vem, e aí você dá uma direção a ele, dá um sentido para o seu sofrimento, para a sua emoção, para o seu sentimento, não é? Mas você não controla a sua emoção, você não controla o seu sentimento. Então, eu estou falando deste Jesus concreto, porque é este Jesus que nos ensina a viver esta vida difícil nessa terra, esta vida entre o céu e a terra, entre a matéria e o espírito.
Foi este Jesus que, quando estava caminhando na Via Crucis, levou um tombo, porque não aguentou o peso da cruz. E levantou-se. E levou o tombo. E levantou-se. E levou o terceiro tombo. E levantou-se. Porque é humano nós não aguentarmos a nossa cruz. É humano nós cairmos nessa vida. É humano nós cairmos com a cara no chão e se machucar. É natural isso. Não é pecado. Não é inferior. Nada disso. A gente que acha que é inferior, não é. Faz parte da maturação nossa e do nosso desenvolvimento. O cristianismo nos ensina não a ser super-heróis, porque não existem super-heróis para nós cristãos. O cristianismo ensina que a gente vai cair muitas vezes na vida, carregando a nossa cruz. Mas o belo para nós é que nós nos levantamos e continuamos a nossa caminhada. Apesar das pedras que vão ter no caminho, continuamos na nossa caminhada. E vamos cair novamente, sem expectativas de perfeição, sem expectativas de que nós vamos dar conta do mundo, porque isso é egoísmo nosso, isso é orgulho nosso. É uma vaidade nós acharmos que não vamos errar. É uma vaidade nós acharmos que nós somos melhores do que os outros. Ora, quanto a ser melhor do que os outros, veio a mãe de 2 discípulos, João e Tiago, e disse assim: meu Senhor, quando o Senhor morrer e entrar no reino de Deus, bota um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Ela não queria quase nada, né? Do reino dos céus, do céu. E a resposta de Jesus foi como se dissesse assim: olha, ser meu discípulo não é condição de salvação. Ele estava falando isso sobre 2 dos 12 apóstolos. Não é condição de salvação. Quer dizer, estar dentro da religião não garante nada. Que a gente perca a ilusão se a gente está achando que está melhor do que os que estão fora da religião. Que a gente saiba que Jesus contou a parábola do bom samaritano, que é a parábola que diz assim: olha, o sacerdote não foi bom. O levita, que é estudioso, não foi bom. Quem foi bom foi o herege, que era o samaritano. Este é que foi bom. Era um tapa na cara de Jesus a pretensão que muitas vezes a gente tem só porque está dentro de uma religião. E não podemos nos esquecer que Jesus também, quando estava caminhando na crucificação, depois de levar os seus 3 tombos, teve uma hora em que não aguentou carregar a cruz. E precisou vir um estranho, um anônimo, que era Simão o Cirineu, para carregar a cruz para ele. Quer dizer, também é humano nós não aguentarmos carregar a nossa cruz. Também é humano nós precisarmos, na hora das grandes dores da nossa vida, de alguém para carregar a cruz por um tempo para a gente. Também Jesus Cristo experimentou essas limitações que são as limitações da vida. Essas limitações que são as limitações de poder estar nesse mundo. Nunca se está nesse mundo plenamente. Porque tudo neste mundo nos cerceia. Tudo neste mundo nos limita. Tudo nesse mundo nos aprisiona. E não é problemático esse aprisionamento. Porque é dentro deste aprisionamento que nós temos que criar uma infinidade de liberdades.
Só de nós nascermos no sexo, nós já estamos aprisionados. Freud dizia, a primeira coisa que nós sabemos de alguém é se é homem ou se é mulher. Só quando olhamos, já classificamos. É isso ou é aquilo. Já começou a limitação. Não se é tudo. Ou se é isso, ou se é aquilo. Mesmo os travestis. Também está limitado. É travesti. Não é? Então, tudo já entra numa limitação. Depois nós nascemos num país. Jesus também nasceu num país. Que tem uma cultura, que tem uma língua, que se expressa de uma maneira, uma língua que tem um raciocínio. Nós temos um pai, uma mãe que nos ensina coisas que ficam marcadas na gente, coisas boas e não boas, não é? Nós temos pai e mãe que nos ama, mas também muitas vezes nos odeia, mas também muitas vezes é grosseiro com a gente, mas também muitas vezes nos machuca e nos maltrata. Ué, também são humanos, não é? A vida é assim. Então, tudo isso vai ficando marcado na gente. Tudo isso vai ficando delimitado no nosso ser. Um país que tem uma religião, ou algumas religiões. Eu nasci numa família católica, né? E depois virei espírita. Mas sou católico ou espírita, sou cristão, não é isso? Mas se nascesse, sei lá onde, no Sri Lanka, talvez não fosse cristão, muito provavelmente não seria, não é? Diz aí um outro buraco desse lugar da África. Porque o Brasil também é um buraco. Diz aí outro. Paquistão? Sei lá, nas Filipinas tem muito cristão. Mas naquelas ilhas da Oceania, que a gente nem sabe o nome, então, talvez eu estava lá dançando, e não tem mal também dançar, né? Então, nós somos limitados nesse mundo. E esta limitação é importante, porque dentro deste limite de ação que nós temos, é que nós vamos criando a nossa liberdade. É o que Jesus disse: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Nós temos uma personalidade, não é isso? Rotulada, mas nós não somos isso. Nós somos muito mais do que isso. E quando adentramos esta vida espiritual, estejamos aonde estivermos, em regiões paradisíacas ou não paradisíacas, em religiões de plena realização ou em religiões de extrema infelicidade por si só, quer dizer, por sua própria culpa no sentido não responsabilidade apenas, mas por sentir sua própria culpa de como você olhou e enfrentou a vida e se enfrentou, também eles têm um outro tipo de liberdade e de sensibilidade que nós não temos. Os Espíritos falam na questão percepção e sensação dos Espíritos. O que os Espíritos sentem é tudo muito mais intenso do que nós sentimos aqui nesta terra. Os que são felizes são muito mais felizes. Os que são infelizes são muito mais infelizes. Porque estão mais livres, muito mais livres desse cerceamento que nós estamos. Então, nós falávamos de Jesus como um ser que enfrentou a sua própria morte. Enfrentou a sua própria morte sem o heroísmo de Sócrates, por exemplo. Jesus não quis fazer o heroísmo para nós. Não quis ser um mito grego. Sócrates, filósofo grego, então estava ali, a morte dele é muito interessante, muito impressionante. Ele tomou a cicuta, que era o veneno, e ficou caminhando de um lado para o outro. Os seus discípulos choravam. E ele ainda reclamou: pare de chorar. Pare de chorar. Como se, ele disse,
Como se vocês não soubessem que a morte é natural e que eu também vou morrer. Então andava de um lado para o outro, porque quando o efeito do veneno fizesse, as pernas iriam tremer, e então ele iria deitar-se na cama, andando de um lado para o outro. Então, um dos discípulos falou para ele: mas você não tem medo que você vai morrer? Você não tem pavor que te condenaram à morte? Ele respondeu, era muito sarcástico ele respondeu: mas também os que me condenaram não estão condenados à morte? Qual é a diferença? Estão todos condenados à morte também. Então sentiu as pernas tremendo, se deitou, deitado na cama, disse assim para um dos discípulos: olha, eu tenho uma dívida que me esqueci de pagar, pague para mim, por favor. Vale. Cobriram ele e ele morreu. A morte de Jesus não foi assim. A morte de Jesus foi uma morte trágica. Jesus não morreu debaixo de um cobertor. Jesus morreu na pena que era considerada a mais terrível pena de morte de toda a antiguidade, a crucificação. E a hora da morte de Jesus foi uma hora dramática, mas tinha essa tranquilidade de Sócrates. Não que ele quis ser um super-herói como Sócrates, não, mas tinha uma tranquilidade, porque Jesus sabia que façam o que fizer conosco, nos condenem do que nos condenar, aconteça o que acontecer, somos nós que damos sentido para a nossa vida e para a hora da nossa morte. Então podem nos torturar, mas somos nós que damos sentido. Foi ele quem disse: tenho pena da multidão, porque não sabem o que fazem. Foi ele que olhou para sua mãe, para os discípulos, e teve compaixão, porque eles iam continuar nessa vida. E eles sabiam o quão difícil era estar nessa vida. Foi ele que olhou para os apóstolos que fugiram e se entristeceu, mas ao mesmo tempo entendeu que é a fraqueza humana e a covardia nossa de não assumir e não ter coragem de assumir o que se acredita e levar até as últimas consequências a nossa crença. Ele é que deu sentido para a morte. Ele é que pensou como ia ser a morte. Assim deve ser com a nossa morte. Quando eu estou falando isso, esta palestra é para preparar a gente, para começar a preparar a gente, porque há de acontecer. Um dia a gente se encontra para a gente debater como é que foi. Não é? Pode ser que eu esteja na pior das condições. Falei, cheguei lá e me amedrontei. Mas é possível. Não? Sou tão fraco também, tão covarde muitas vezes. A gente é. Não é? Então, essa hora da morte, que Jesus disse como palavra final, como já havia dito antes: em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Francisco de Assis foi uma morte muito bonita. Muito bonita. Ele já estava muito doente, tinha mais de 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos. Estava cego, já quase não enxergava, deitado numa cama, com muita dificuldade de respirar, fazia muito frio. Chegou a irmã Jacoba, que era uma irmã, que preparava docinhos para ele. E ela chegou para oferecer os docinhos. E ele primeiramente não quis, mas depois quis. Porque pensou: por que não vou aceitar os docinhos de irmã Jacoba? É tão bom comer um docinho. É muito simples, Francisco de Assis. O difícil é a gente ser simples. O fácil é a gente ser complexo. Ser simples na vida é difícil. E ele comeu o docinho dele.
Depois ele disse a Frei Leão: Frei Leão, me coloca no chão nu. Frei Leão disse: no chão nu? Na sua condição? Ele respondeu: é porque eu não quero morrer vestido, nem morrer numa cama. Por que você não quer morrer vestido numa cama? Ele respondeu: porque há pessoas que não têm uma cama para morrer. Há pessoas que não têm um vestido para morrer. Há pessoas que morrem esquecidas no chão. Eu quero morrer assim também. Mas Pai Francisco, ele disse: mas meu Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz. O meu mestre não foi um mestre de vitórias. Vitórias para os olhos do mundo. Pelo contrário, foi um mestre de fracasso. Porque condenaram e ele morreu. Então, por que eu não vou morrer no chão? Os olhos do mundo obedeceram, puseram ele no chão. Uns dias antes, quando ainda estava bem, Frei Leão disse assim para ele: Pai Francisco, ele estava capinando, se o senhor soubesse que o senhor ia morrer hoje à noite, o que o senhor faria? Ele respondeu: olha, eu continuaria capinando. Imagina se dissesse para a guarda. A gente largava aquele microfone e ia correndo resolver os problemas. Mas a consciência era tão tranquila, né? Eu continuaria capinando. Então eu estava no chão naquela hora para morrer. Que era tão humilde, mas humilde não é humilde. Humilde de simples, humilde, sabe? De sentir a vida, de entender a vida, de se emocionar com a vida, de se surpreender positivamente com a vida. Ele depois disse: me deu um cobertor. Ah, Pai Francisco, vai dormir com um cobertor? Sim. Ele disse: porque me lembrei de Jesus. Jesus aceitou a ajuda de um estranho na hora da morte, na hora que estava carregando a cruz. Por que eu não vou aceitar a ajuda de um cobertor? E se cobriu. Daí a pouco estendeu os braços, começou a cantar um hino, que é o hino da morte. Muito lindo. Não vou fazer a barbaridade de cantar aqui para vocês. Começou a cantar o hino da morte. E depois ele estendeu os braços, com os braços dele, e disse assim: bem-vinda, irmã morte. Que alegria. Fechou os olhos e morreu. A mãe menininha do Gantois também morreu de uma maneira linda. Acordou de manhã, disse: hoje é meu dia. É uma personalidade um pouco diferente. Hoje é meu dia. Manda chamar meus filhos de santo. Chamaram os que podiam. Ela deu conselhos a eles. Almoçou. De tarde falou: vou me deitar. Vou me deitar. Foi se deitar. Mamãe, já todo mundo apavorado. Mamãe, só vou deitar. Ainda volto pro lanche. Deitou-se. Depois levantou-se pro lanche. Comeu o lanche. E disse: agora vou embora. Ah, mãe, para com isso. Que história é essa? Está estranhando o quê? Ele é assim. Foi pro quarto e morreu. Bonito também. Não é? Bonito também. Como lida com a morte de uma maneira simples, de uma maneira em que a morte é bem-vinda. A minha mãe falou assim para mim, eu estava falando, você estava assim: ai, André, que coisa horrorosa essas histórias. Ela tem medo. Ela não gosta nem de escutar. Que coisa horrorosa essas histórias. Eu acho tão bonitas. Não é? Acho tão interessante ver como se lida com a morte de uma maneira. O apóstolo Paulo também. A morte dele foi interessante.
ia ser decapitado. Levaram-no para o monte e ele estava alegre. Ele estava contente. Na hora que puseram a cabeça dele naquele aparelho, né? Para cortar a cabeça, e ele contente. O soldado titubeou o machado. Ele olhou para o soldado e disse: por que teme, soldado? O soldado não tinha nem o que falar. Como por que temo? Porque o senhor vai morrer. Ele respondeu: sim, vai morrer. Mas você deve temer por ti e não por mim. Por ti. Porque você vai continuar neste mundo. Eu não. Eu vou encontrar-me com meu Senhor Jesus Cristo. O soldado, parece até que fui eu o soldado, porque eu fiquei até nervoso de contar. Não fui não, viu, gente? O soldado pegou o machado e ia cortar a cabeça dele. Titubeou novamente. Ele olhou para o soldado e disse: olha que frase. Última frase para você dizer enquanto você está vivo. Soldado, faz a tua parte, porque a minha parte eu já fiz. O que é você poder dizer isso na hora da sua morte, né? Faz a tua parte, que a tua parte eu já fiz, a minha parte eu já fiz. Para terminar, vou contar um grande teólogo protestante, o maior do século XX, teólogo suíço chamado Karl Barth, escreveu um livro fantástico sobre a Epístola aos Romanos. Perguntaram a ele: o que você vai dizer na hora da tua morte, se você puder saber? Ele disse: não vou dizer para Deus, meu Deus, não vou dizer, olha para o meu mérito, meu Deus. Nem vou dizer, meu Deus, olha para a minha fraqueza. Não. Não vou dizer nada disso para Deus na hora da morte. Na hora da morte, ele disse, eu vou dizer assim: meu Deus, o que eu consegui fazer era da minha obrigação. Seja feita a tua vontade. E só, porque na hora da morte não há mérito nem demérito. Não há santo nem não santo. É a hora em que a gente há de enfrentar a gente mesmo. É a hora, talvez, do nosso maior testemunho enquanto nós aqui estamos. Vamos nos lembrar mais uma vez de Jesus. Sua última palavra para nós: Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. Que Jesus nos abençoe. Então vamos, continuando a reunião, vamos para o passe.